Boa noite, estudantes. Teoria do conhecimento. Eu sou o professor César Mangolin. Essa é a nossa primeira dessas aulas ao vivo do semestre, né? Quinzenalmente nós teremos esses encontros aqui. Os que não podem assistir e acompanhar ao vivo, depois podem assistir lá o link que a gente deixa para a gravação, né? E discutir as coisas aí depois por mensagens, enfim, da maneira como vocês puderem. Tá bem? Bom, a minha intenção hoje é que a gente comece que a gente trate um tanto do tema que aparece no começo ali da nossa disciplina, que é o primeiro fórum, né? Aquele fórum de ambientação, de apresentação e etc., né? De acolhimento dos estudantes, assim vai, né? Então, cada disciplina colocou ali um problema próprio, né? Um debate inicial. E no nosso caso, como não poderia deixar de ser, né, foi algo em torno da questão do conhecimento. O que está posto lá de maneira rápida é assim, né, o conhecimento, ele é objetivo ou é subjetivo? Esse é um grande tema, é um dos grandes temas desse campo da filosofia, né, da epistemologia e da teoria do conhecimento. Pensem assim, a teoria do conhecimento ela vai operar sempre a partir de duas grandes questões, né? Uma derivada da outra, que é a possibilidade e a origem do conhecimento. A possibilidade é a primeira questão, né? Como o nome está dizendo, a pergunta é possível conhecer algo? A resposta, e dependendo da resposta, né, a essa questão, a que vem na sequência vai nos dar também caminhos a seguir, né? Quer dizer, olha, se é possível conhecer algo, como nós podemos conhecer? Qual é a origem do conhecimento? Vocês vão ver ao longo da disciplina que na tradição filosófica nós temos gente que vai responder a essas questões de maneiras diferentes. É claro que nem todas elas são válidas, né? E isso nos remete ao tema do nosso primeiro fórum. Nem todas elas são válidas, por quê? Porque o conhecimento ele não pode ser tratado, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, ele não pode ser pensado como algo que deriva de posições pessoais, o que seria um conhecimento subjetivo, né? Existe uma tendência até, né, em alguns pensadores na filosofia ao subjetivismo, né? Então, e principalmente no nosso tempo aqui, na chamada pós-modernidade, vocês vão encontrar muita gente defendendo essa ideia, né, de um relativismo teórico absoluto, uma concepção de verdade, como se a verdade não existe, né? É o que as pessoas vão ouvir e repetir a esmo. Então, a verdade não existe. O que nós chamamos de verdade, na realidade, é uma versão parcial e resultado de uma visão pessoal, né, ou de um grupo sobre alguma coisa, de maneira que, então, as verdades todas, elas são produtos dos olhares das pessoas ou dos grupos, então a verdade é relativa. Se a verdade é relativa, ela é subjetiva. Isso no senso comum, e aí nós vamos ter gente que começa a negar isso desde o fim dos anos 60, né? Isso vira um modismo filosófico, né? É um modismo só, mas assim, de bases muito frágeis, né? Mas que causam um estrago danado. É ao ponto de bater no senso comum, isso aí de uma maneira bem ruim. Esse modismo da pós-modernidade que vai colocar a questão da verdade, né? Assim, ao questionar uma dada visão dogmática de verdade e de ciência, herdada da modernidade e do positivismo em particular, esse pessoal faz um movimento no extremo oposto que vai fazer com que eles assumam uma posição dogmática, tanto quanto, né, e absoluta, que é a de negação radical da possibilidade do conhecimento objetivo. Entende isso?
Então, assim, o que nós temos, na verdade, são dois opostos de uma linha, né? De uma linha que, se você fizer essa linha, né? Ó, pense a linha assim aqui, ó, uma linha reta. Mas se você pegar essa linha reta e fizer essa linha virar uma circunferência, esses dois polos opostos ficam casadinhos aqui, bem pertinhos um do outro, né? Esses extremos, no geral, eles são sempre muito próximos. Então, você tem de um lado, né? A afirmação radical, dogmática, absoluta, de que a ciência nos leva a uma verdade que é inquestionável, neutra, imparcial e etc. Isso é uma dada versão da ciência, né? Que aparece ali ainda no fim do século XVIII, né? Que se desenvolve ao longo do século XIX. E do outro lado, nós vamos ter um pessoal que vai fazer a crítica a essa compreensão de ciência, mas que vai puxar isso para um oposto que se aproxima também, de novo, né, dessas outras posições, porque assume uma visão burra tanto quanto, né, porque ela é dogmática, absoluta, travada na ideia de que o conhecimento é quase impossível. Então, nós temos, de um lado, né, uma burrice absoluta de afirmação de uma verdade neutra e imparcial, e do outro lado nós temos uma burrice que é a afirmação absoluta de um ceticismo radical. Esse subjetivismo, que é próprio da pós-modernidade, ele causa danos, né? Isso não passa batido. Então, no meio acadêmico, isso aí vai provocar uma saída de cena de estudos sérios, por exemplo, sobre as estruturas sociais, sobre processos históricos globais, sobre a história de países e de regiões. Vai fazer com que as ciências sociais se retirem da análise de processos sociais de grande porte. Tudo isso acontece em nome da negação da possibilidade do que eles vão chamar de metanarrativas. Ou seja, as metanarrativas são impossíveis. É impossível pensar as relações sociais como um todo. É impossível pensar em estruturas. Tem gente que vai dizer assim, olha, é impossível pensar num sistema capitalista, e assim vai. Quer dizer, abandonar, se eu não posso pensar, né, as estruturas, se nós não podemos pensar os processos de grande escala, as conjunturas longas e etc., nós abandonamos também a possibilidade crítica de apontar os nossos equívocos, né? Os nossos problemas e, inclusive, propor soluções. Se eu não posso analisar as estruturas da sociedade que nós vivemos aqui, como é que eu posso falar de estruturas de uma sociedade outra qualquer que seja melhor que a nossa, né? Então, essa visão de tudo é verdade, depende do olhar de cada um, nós somos livres para pensar o que a gente quiser das coisas todas e assim vai, isso pode parecer muito modernoso, assim, né, e revolucionário para alguns, né? Nós somos livres para pensar o que a gente quer. Mas, na verdade mesmo, isso é uma posição extremamente conservadora e uma posição mais que conservadora, né? Nos leva a posições reacionárias, né, politicamente. Isso vai bater no senso comum, né, no povão, no modo geral, com essa ideia de que, bom, não existe verdade e aonde mesmo a gente poderia encontrar, né, gente indicando os caminhos a seguir, esses caras não fazem mais também, né? Abandonaram isso. Está todo mundo estudando ali o microcosmo, né? Alguma bobagenzinha da sua realidade próxima ao pessoal. Eles pegarem os bancos de teses das universidades dos anos 90 para cá, quase todos os trabalhos eles têm assim, tal coisa, não sei o quê, 2 pontos, um olhar sobre tal coisa. Essa ideia do olhar, né? Então, olha, o meu olhar sobre isso diz isso aqui, o seu olhar pode dizer outra coisa, e danou-se, né?
Então, nós perdemos a objetividade. Isso é, no campo da ciência e da filosofia, é o que nós podemos chamar da ideia de um conhecimento subjetivo. Insisto aqui, no nosso campo, isso tem. Vocês vão encontrar gente que defenda isso, evidentemente, né? Mas eu digo a vocês que no nosso campo isso é extremamente danoso, né? No senso comum, como eu falava, isso vai bater de maneiras diversas. E o senso comum, eu não estou falando de gente que não teve acesso à faculdade ou à escolarização formal, né? Nós todos vivemos no senso comum em questões diversas, que nós não pudemos estudar, aprofundar e etc. Ah, mas, no geral, isso vai bater, por exemplo, com a construção do que vão chamar de teorias da conspiração, né? Usam de forma equivocada a palavra teoria aí, mas sabe, essas conspirações malucas, né? Olha, a pandemia, na verdade, não existiu, isso foi uma invenção, né, aí, aquelas loucuras, né, dos comunistas com os reptilianos, a maçonaria e o Jorge Soros e a CIA e não sei mais quem junto e tal. Vacina, né? Eu resolvi então que vacina não presta. Por quê? Do nada, né? Assim, eu resolvi, pronto. Aí alguém diz, pô, mas cientificamente, aí alguém fala, mas quem é que fez a ciência, né? Aí se parte disso, né? Olha, na sua visão, vacina é bom e na minha não é. Tá, a questão é a seguinte, objetivamente, vacina cumpre algum papel. Ele pode ser bom, pode ser ruim. Não dá para ser o que cada um acha que é, né? Ó, um exemplo simples, assim, ó, essa caneta aqui, ó, isso aqui é uma caneta. Não é um jacaré, não é um dinossauro, não é um leão, né? Não é um telefone, é uma caneta. Dá para a gente explicá-la, decompô-la quimicamente, né, fisicamente, explicar como ela foi produzida, quais as relações sociais estavam postas em movimento para que ela fosse produzida, etc., e qual a finalidade que ela tem. Você pode usar a caneta para coçar a orelha? Pode, não tem problema nenhum, mas a caneta ela é feita para escrever, né? Essa é a finalidade da caneta, não é isso? Então tá aqui, ó, isso é uma caneta. Essa caneta ela existe. Ela está aqui na minha mão, eu estou mostrando para vocês, ela existe. Não adianta você falar assim, eu não acredito que essa caneta existe. Ela deixa de existir? Não, ela continua existindo aqui, é isso. A gente está falando de conhecimento objetivo, a gente está falando disso, certo? Então, objetividade significa isso aqui. Nós precisamos, a tarefa nossa, como filósofos, como cientistas sociais, como gente que precisa pensar a realidade objetiva, é explicar o que essa caneta é. Não o que eu queria que ela fosse, e nem se eu queria ou não que ela existisse. É essa a questão. Ora, a vacina implanta o chip, não sei, sabe? Por favor, né? Mas eu acho que é. Eu acredito nisso, você não. Então, isso existe para você, isso existe para mim, não existe para você. Não, alguém está errado aí, né? Eu acredito em Deus, você não. Então, Deus existe para mim e para você não existe Deus. Não, a questão é a seguinte: objetivamente, Deus existe ou Deus não existe? As pessoas podem acreditar ou não em Deus, assim, mas algum grupo aí está errado. Se Deus existe, quem está acreditando em Deus está certo e o restante é errado. Se Deus não existe, quem está acreditando em Deus está errado e quem não acredita está certo. Pronto, né? Não existe assim, ó, tá tudo certo, basta você acreditar no que você quiser. Isso não tem nenhuma relação com a realidade objetiva. Então, quando a gente fala de objetividade, portanto, nós estamos falando disso, né? Ora, existe algum momento em que o conhecimento é subjetivo? Existe, né? Nós temos vários níveis de conhecimento. O que a gente não pode é confundir jamais o conhecimento necessário o que nós chamamos de conhecimento filosófico, o que nós chamamos de conhecimento científico, com essas outras formas inferiores de conhecimento. Eu digo inferiores numa hierarquia que a gente pode criar, que não é um inferior, mas que não é pejorativo, tá? Eu estou dizendo assim, é um inferior porque ele é resultado de uma prática mais simples, é isso. Por exemplo,
Nós não podemos deixar de dizer que é uma forma de conhecimento o gosto de alguma coisa. Assim, o gosto que eu sinto aqui, o meu paladar, a minha sensação aqui, quando eu como um doce, por exemplo, né, não deixa de ser conhecimento. Né? Ó, eu estou conhecendo o gosto disso aqui, ó. Isso, né, eu comi algo e eu sinto aqui o gosto, sinto o cheiro, sinto o gosto, a textura e etc. É claro que assim, mesmo o paladar é determinado culturalmente, né? As pessoas tendem a ter uma certa uniformidade, né? Uma certa propensão ali a aceitar determinados alimentos, temperos, etc., variações, né? Dentro de um limite muito próprio ali de uma dada cultura. Por isso que às vezes quando você sai do país, vai para algum outro lugar longe e tal, as pessoas têm estranhamentos culinários, né? Porque a e vice-versa, né? Você vê alguém chegando aqui, você já viu, quer ver um exemplo melhor disso, né? Vocês já viram quando aqui, sei lá, em São Paulo tem lá um lugar que faz comida árabe. Mas se vem alguém mesmo, sei lá, se vem aqui um sírio comer no esfirra que se faz aqui, ele vai achar isso tenebroso, né? Então, assim, nós vamos adaptando, né? Essas grandes redes de comida rápida, os McDonald's da vida, essas coisas assim, pelo mundo afora, a receita não é a mesma, né? Eles vão ajustando o sabor das coisas ali à cultura local, né? Então, é disso que eu estou falando. Então, assim, então, embora, né, o paladar seja também determinado largamente pela cultura, né, pelo espaço, mas assim, a gente pode dizer que isso é um conhecimento subjetivo, né? Eu posso comer algo aqui, sei lá, por exemplo, fígado. Eu odeio fígado, eu não suporto, eu como de tudo, mas fígado eu não consigo mesmo. Eu repilo o fígado, né? O gosto, assim, eu não gosto, não tem jeito. Eu tentei comer já de tudo que é maneira. Tem gente que adora. Eu digo assim, olha, fígado é ruim. E alguém vai dizer, não, fígado é uma delícia. Pronto, nós temos aí uma forma de conhecimento muito prático, né? Que no meu caso ele é de um jeito e para outra pessoa é de outro. Nesse caso, tem a maneira certa? Não, a fígado é só bom ou só ruim? Não. Então, tudo bem, a gente pode falar nesse nível de um conhecimento subjetivo. Eu posso dizer assim: olha, eu gosto muito do telefone celular. E o outro pode dizer: eu acho isso uma droga. Pronto, tudo bem, não tem problema, né? É uma experiência e um conhecimento prático das coisas. Eu acho isso bonito ou aquilo feio e nós vamos variar nisso. Não tem problema, né? Então, há um dado nível de conhecimento subjetivo que eu coloquei na parte de baixo dessa hierarquia nossa para tentar pensar, assim, tá abaixo porque é um conhecimento que nós podemos obter com baixa necessidade de tempo, de dedicação, né? Você não precisa de um empenho grandioso, né, para ter essas experiências, né? É algo muito prático, né, pontual. Nesse caso, nós podemos ter, né, essas variações. Agora, quando nós falamos das ciências, quando nós falamos de algo da realidade objetiva, né, por exemplo, eu olho uma montanha e digo assim, eu acho essa montanha bonita ou feia. O prazer estético pode me dar esse tipo de permissão subjetiva. Mas se a gente falar assim, ó, do que essa montanha é feita, ela é composta do quê? Né? E a gente vai lá e tenta descobrir quais são os elementos todos que estão presentes ali, minerais, vegetais, enfim, que formam aquela montanha inteira. Isso é objetivo, né? Você não vai olhar a montanha e falar assim, ah, ela é feita de sonhos, né? Tá bom, isso pode servir para... isso pode ser bonito na linguagem poética, né? Mas não serve para nada cientificamente. É isso. Então, assim, ela tem uma composição própria ali. Isso serve para as coisas materiais, isso serve para pensar as relações sociais também, né? Então, é possível explicá-las
encontrar seus fundamentos, o que elas são objetivamente e estabelecer suas estruturas. Isso não depende do que cada um quer. Há uma realidade objetiva. Então, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, eles vão nos exigir outro tipo de empenho, né? Que é o acúmulo de conhecimento humano nessa área, né? Você não vai sair descobrindo o círculo de novo, né? E a roda. Né? Então, você vai estudar algo, você se apropria do que há de conhecimento já produzido sobre essa coisa, e a partir dele, da observação da realidade objetiva, você pode contribuir, né, com esse conhecimento, avançando em algumas coisas. Um conhecimento que, para a ciência e para a filosofia, embora apareça sempre um mais famoso aí e tal, que se destaca, mas é sempre bom a gente lembrar que o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, esses que permanecem, né, esses são conhecimentos de fato que escapam desses modismos bestas como a gente tem vivido, é coisa que persiste no tempo. Isso é sempre tarefa coletiva, né, e nunca trabalho de uma pessoa só. Tá bem? Não tem nenhum iluminado que resolve as coisas todas. É sempre um grande grupo, né, que vai avançando até que a gente possa fazer grandes descobertas. Tá bem? Bom, havendo dúvidas aí, a gente persiste na discussão lá pelas mensagens. Um abraço para vocês, até a próxima.